Bom dia, família, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos continuar a nossa leitura. Vamos só fazer uma revisão rapidinha do que nós lemos anteriormente. Aqui a gente conheceu a Bíblia em quantos livros é dividido, né? Quantos grupos, né? Nós vamos agora ver uma visão geral da Bíblia, como os livros estão organizados. De acordo com a teologia sistemática, os livros da Bíblia estão categorizados em Antiga Aliança como 39 livros e Nova Aliança com 27 livros. Para os fins didáticos, os livros foram organizados de acordo com seus conteúdos conforme disposto a seguir. A Antiga Aliança, né, ou o Antigo Testamento, vamos ver. A Antiga Aliança também é chamada de Antigo Testamento. Esta parte da Bíblia é extremamente importante, pois ela remonta a história desde a criação do mundo até a chegada de Jesus Cristo. O Antigo Testamento é importante tanto para a fé como para a vida acadêmica. Além de cristãos usarem os livros como base de fé, o mundo secular também usa como fontes históricas. Nestes livros temos várias histórias, como a história da criação de vários povos, como os povos cananeus, os povos moabitas, os povos amalequitas, né? As histórias dos reis importantes também, como o rei Davi, rei Salomão e outros por aí. Muitas informações úteis e relevantes sobre o Egito e sobre Israel, né? Vamos observar agora como foram divididos os livros, como eles foram divididos. No vídeo passado, nós vimos que o Novo Testamento ele é conhecido como Novo Testamento, Nova Aliança, ou aqui nós já estamos vendo também que ele é conhecido como os Escritos de Moisés ou Torá para os judeus, né? Vamos lá, os 5 primeiros livros da Bíblia recebem vários nomes, como Torá, Pentateuco, Escritos de Moisés. Estes 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Eles registram vários marcos importantes para a humanidade, como a criação do mundo. Na visão geral desses 5 livros, o conteúdo deles ele ensina sobre a criação do mundo, ensina sobre os 10 mandamentos. Nesses livros eles registram também como foi a abertura do Mar Vermelho para o povo passar, né? As leis foram dadas ao povo de Israel nestes livros. Os acontecimentos destes livros foram por volta de 1450 e 1406 a.C. e terminaram nos meados de 400 a.C. Né? Os 5 livros que constituem a Torá, o Pentateuco, né? São chamados de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes são os 5 livros. Aí nós passamos para os livros históricos. Os livros históricos eles contêm 12 livros no total. Eles são chamados de históricos, pois registram mais a história de Israel e de outras nações. Nestes livros nós vamos ver muitas coisas importantes, como a entrada do povo de Israel em Canaã, como Davi matando Golias, como Israel saindo do governo teocrático e entrando na monarquia. É no tempo que surgiu os reis, né? Que o povo pediu a Deus que tivesse um rei, pediu ao profeta que elegesse um rei, né? Israel sendo levado em cativo por motivo da desobediência, porque não obedeceram, não seguiram os mandamentos. Então Deus permitiu que eles fossem levados em cativo pela Babilônia. Também vemos também a Síria derrotando os samaritanos. Estas são apenas alguns exemplos das histórias que temos nestes livros, né? Nós temos muito mais história. Vamos lá. A característica principal destes livros são contadas nos livros de... Muitas são contadas nos livros de 1º e 2º Reis. Depois destas mesmas histórias são contadas também nos livros de 1º e 2ª Crônica. Mas a maioria das pessoas, quando estão começando a estudar a Bíblia, ficam perdidos e acham que a Bíblia está se repetindo. Mas não é isso, né? Na verdade, os livros de 1º e 2ª Reis foram escritos por diversas pessoas, sejam elas profetas ou pessoas que Deus capacitou na época para escrever. Já os livros de 1ª de Crônicas é uma releitura dos livros de 1ª e 2ª Reis, escrito por profissionais da época, ou os cronistas do rei, pessoas que escreviam para o rei. Eles interpretavam ali
o livro de 1º e 2º Reis e escreveram o livro chamado Crônicas. Então, embora ela tenham sim algumas histórias semelhantes, não são iguais. Elas se completam. É essencial você ler uma história no livro de Reis e depois procurar ela nos livros de Crônica, pois as informações se completam. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? O livro de Reis, a gente vê o rei Josias de uma forma. Lá ele relata apenas as coisas boas do rei Josias. Porém, o livro de Crônicas também relata algumas coisas erradas que ele fez perante o Senhor. Se alguém ler apenas o livro de Reis, não vai ter a visão geral da vida dos reis de Israel e dos profetas. Outro ponto importante: nem todas as histórias que estão em Reis estão em Crônicas. Por exemplo, a história de Elias e Eliseu encontramos apenas no livro de Reis e não em Crônicas, entre outras histórias que tem. Os livros históricos começam com a morte de Moisés e a entrada do novo líder chamado Josué, né? É ali naquela transição de atravessar o Mar Vermelho, ou de entrar na terra de Canaã, né? Vamos lá. E termina com a história do povo de Israel voltando do exílio babilônico e reconstruindo os muros e o templo. Aquele tempo mesmo que Ageu disse que a glória da última casa seria maior que a primeira. E nós temos os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. E para finalizar, não, nós ainda temos os profetas maiores e profetas menores depois dos livros poéticos ou de sabedoria. Os livros poéticos ou livros de sabedoria, estes livros são chamados poéticos pois trata não exatamente de uma história, mas sim de vários conselhos para a vida, né? Ainda aí você pode estar se perguntando, mais o livro de Jó, por que entra nessa categoria? Esta pergunta é bem comum, na verdade, mas a verdade é que o livro de Jó entra nesta categoria pela forma que foi escrita. Este livro tem muitas alegorias, muitos cânticos, e a forma que ela foi escrita é bem poética. Por isso, ela entra nessa categoria. Depois estudaremos mais a fundo individualmente cada um destes livros, mas já te adianto algumas coisas sobre estes livros. Veja, o livro de Jó, ele foi escrito possivelmente por Moisés. O livro de Salmos foi escrito por diversos autores. E o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares foi escrito por Salomão. As características geral do livro poéticos, elas não devem ser lidas em ordem cronológica, né? O livro de Salmos não contém capítulos, chamamos de Salmos, etc. Por aí vai. O livro de Provérbios foi um dos últimos livros escritos por Salomão. E o livro Cantares, Salomão ainda era muito jovem quando escreveu. Experiências de um rei, né? Vamos lá. Os livros proféticos eles são constituídos por 5 livros, como nós vimos na última aula. Os livros são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, ou Cantares. E nós vamos para os profetas maiores. A teologia divide os livros dos profetas entre profetas maiores e menores. Esta divisão não é pela altura dos profetas, mas sim pela quantidade de capítulos que eles escreveram. Outro ponto importante é o grau de importância de todos são iguais. Cada profeta enfatiza um período da história. Não é porque um livro é maior que ele é menos importante que o outro. Cada profecia teve sua relevância na sua época. Os livros dos profetas maiores são 5 no total, e nós vamos ver lá na frente. As características gerais dos profetas maiores é: o profeta Isaías e Jeremias são profetas de exílio, Daniel e Ezequiel profetizaram durante o exílio babilônico, né? E estes livros são considerados proféticos. Vamos lá. Para exílio é porque o povo ele não estava em cativo ainda. E durante o exílio é que já estava em cativo babilônico, eram escravos. Vamos lá. E o profeta Isaías? Ele viu
no mesmo período do rei Ezequias, aquele que adoeceu, aquele mesmo rei que Deus mandou Isaías, ó, vai lá no rei e diz assim, ó, conserta a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque certamente você morrerá. Então o rei Ezequias se dobrou para a parede, começou a clamar, a chorar, e disse, lembra, Senhor, quando eu buscava isso e aquilo. Então Deus ouviu o clamor ali de Ezequias e enviou, mandou que Isaías voltasse lá e falasse para ele que ele haveria de ter mais alguns anos de vida, né? E vamos para Jeremias. Jeremias ele viveu no exílio babilônico, ele profetizou mais para ajudar, alertando o povo sobre o pecado e falando que eles poderiam ser levados para o cativeiro por desobediência. Antigamente os livros de Jeremias e Lamentações eram só um. Atualmente, então, categorizados como livros distintos, mas são interrelacionados. E por isso Lamentações de Jeremias, embora pequeno, é classificado juntamente com os profetas maiores. E o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, este profeta viveu durante o cativeiro babilônico. Em seu livro ele profetizou sobre a restauração de Israel e que eles iriam sair do cativeiro babilônico, né? Eu acho que isso daí foi o melhor profeta que o povo achou, né? De tirar o profeta dali, profetizou que o povo ia sair do cativeiro babilônico. Daniel, ele viveu durante o cativeiro babilônico, viveu na corte de Nabucodonosor, era contemporâneo de Ezequiel. Ó, viveram no mesmo tempo, né? Vamos lá. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias ou Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí nós vamos para os profetas menores, que são os últimos, né, para a gente entrar na nova aliança, no livro oh, meu Deus. Vamos lá. Os profetas menores são 12 no total, e eles dividem-se em dois grupos, os que profetizaram antes do exílio babilônico e os que profetizaram depois. E entre os profetas também dividimos em mais dois grupos, os que profetizaram em Samaria e os que profetizaram em Judá. Vamos lá, característica distinta dos profetas. Os livros dos profetas menores não estão em ordem cronológica na Bíblia. Os profetas antes do exílio profetizaram para Israel e Samaria. Os profetas pós-exílio profetizaram para a restauração do templo, como Ageu. Muitos destes profetas eram contemporâneos, como Sanfonias e Abacuque. A abrangência do período dos profetas menores é bem grande, pois pega desde antes do exílio até após o exílio, e o último profeta desta categoria foi Malaquias. Então, os profetas menores eles estão categorizados, estão contido no livro dos profetas menores, que são os livros de Isaías, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Meus amigos, estes são um resumo do Antigo Testamento ou Antiga Aliança, né? Vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos voltar com o Novo Testamento ou Nova Aliança, falando ali dos evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas. Falaremos também das cartas paulinas, das cartas gerais, do livro de Apocalipse e muito mais, tá? Bom, essa é mais uma videoaula, espero que você tenha gostado, né? E fiquem com Deus e até a próxima. Falou, tchau!